A Yom Yom para o dia 29 de Tishrei, retirado de uma carta do Rebbe anterior, onde ele nos conta uma história mística relacionada com o Baal Shem Tov. E assim ele nos conta. Um certo residente de Mezibosh, a cidade onde habitava o Baal Shem Tov, tinha uma discussão com outro. Havia um litígio, havia uma discussão, talvez por causa de negócios, dinheiro, enfim, entre dois Yehudim em Mezibosh. Em certa ocasião, estando na sinagoga do Baal Shem Tov, um desses litigantes, um desses envolvidos nessa briga, nessa discussão, ele gritou, ele estava com tanta raiva, ódio, não é, do outro, que ele assim afirmou e gritando que seria capaz de partir o seu adversário como um peixe. Quer dizer, que se ele pudesse, o que ele faria? Ele cortaria ele como se corta um peixe. Não é? A força de expressão, por assim dizer. Não é? Mas justamente o que a Yom Yom de hoje quer nos falar é que mesmo pensamentos e muito mais palavras, por mais que a pessoa pode imaginar, eu não fiz nada, eu não feri o outro, eu não agredi o outro, etc. Mas, de acordo com os livros místicos, até mesmo aquilo que nós pensamos de mal e negativo produz algum efeito. E quanto mais aquilo que nós falamos e verbalizamos, de alguma forma, em algum nível ou espiritualmente, isso também causa um impacto. E para comprovar isso, ele nos traz essa história que quando esse homem soltou essa afirmação agressiva, violenta, etc., que ele seria capaz de partir o outro, cortar o outro como se corta um peixe, o Baal Shem Tov instruiu, ele ordenou seus alunos que se dessem as mãos, um ritual místico que todos dessem as mãos uns aos outros e ficassem de pé junto a ele, ao Baal Shem Tov, com os olhos fechados. Fez um tipo de algum círculo com os alunos, com mãos entrelaçadas, e o Baal Shem Tov colocou suas sagradas mãos sobre os ombros dos alunos que estavam junto a ele. O Baal Shem Tov apoiou as mãos, à direita e à esquerda, nos discípulos que estavam mais próximos dele, e todos os outros estavam de mãos dadas, uns com os outros. Subitamente, os discípulos começaram a gritar aterrorizados. O Shem Tov tinha dito a eles que permanecessem de olhos fechados. E por que eles começaram a gritar, né, se sentindo aterrorizados? Eles visualizaram uma cena como aquele homem que gritou na sinagoga. Então eles viram a cena de como ele despedaçava o seu adversário como um peixe, como se de fato ele estivesse partindo, não é, o peito, o corpo do seu adversário como um peixe, despedaçando o seu adversário. E isso demonstra claramente, com isso o Baal Shem Tov queria dizer e alertar aos alunos o quanto nós devemos ser cuidadosos com tudo que nós falamos, tudo que nós dizemos, não é? Porque tudo produz um certo efeito. Se isso não aconteceu literalmente no plano físico aqui, de forma física no plano terrestre, mas algum efeito e impacto isso causou no plano espiritual, isso que o Baal Shem Tov estava mostrando aos alunos. Em outras palavras, talvez pessoas comuns como nós não temos a sensibilidade aguçada para perceber o efeito das palavras no plano espiritual. A gente só nota o que está aqui debaixo do nosso nariz, por assim dizer, o que nós sentimos de forma palpável aqui e agora, e por falta de sensibilidade espiritual a gente não consegue ter percepção do efeito espiritual que as coisas provocam, que as palavras causam. O Baal Shem Tov, como um tzadik, uma pessoa mais elevada, espiritualizada, ele sim tinha essa capacidade, e foi isso que ele transmitiu e fez sentir e perceber os alunos e os discípulos naquele instante
demonstrando a eles aquela cena, dizendo, por mais que aqui fisicamente, no plano terrestre, isso não se concretizou, mas no plano espiritual, de alguma forma, isso causou um efeito. Isso demonstra claramente que cada força, cada poder, capacidade nosso, como a fala, por exemplo, produz um resultado concreto. Não é que ficou só em palavras, etc., seja de forma física ou no plano espiritual, o que pode ser captado somente com sentimentos mais elevados e refinados, como era o caso do Baal Shem Tov, mas ele compartilhou isso com os alunos naquele momento. De fato, nós encontramos até nos nossos sábios, no Talmud, recomendações, Al tiftach pe Satan, que uma pessoa não deve fazer más previsões, ou e se acontecer tal e tal tragédia, desgraça ou coisa ruim, como se diz, não abra a boca para os agentes do mal, para Satanás. Não dê ideias a ele, ou não pronuncie isso sequer. Não traga isso para o mundo da fala, porque quando já a coisa se encontra verbalizada no plano da fala, isso já é um passo de aproximá-la a uma concretização. E talvez seja também por isso que Eudim são muito cuidadosos, até mesmo doenças graves nem chamam pela sua denominação, falam aquela doença. A doença, nem querem mencionar o nome da doença, não é, para manter distância, deixar isso longe de todos nós. Então, com esse ensinamento no Yom Yom, baseado nessa história do Baal Shem Tov, o Rebbe anterior queria nos ilustrar como cada coisa que pensamos e muito mais falamos, não apenas aquilo que nós fazemos, mas mesmo aquilo que nós, entre aspas, apenas falamos, já causa um efeito e um impacto, por isso devemos ser muito cuidadosos com tudo aquilo que sai da nossa boca.